Fala galera do YouTube, Diego aqui, bora para mais uma aula de VBA aqui do canal e nessa aula de hoje eu vou te mostrar como você pode criar sua própria função no Excel. E eu vou dar um exemplozinho com o PROC-V que procura em mais de uma coluna, então a gente vai procurar aqui e aqui, você vai conseguir chegar ó, igual meu PROC-V. Você tem essa sua função aí no Excel? Muito provavelmente não, mas eu tenho porque eu criei e vou te mostrar como é que você cria essa função até o final. Mas lembra, eu só vou te ensinar se você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e deixar aqui nos comentários qual função você quer que eu crie, que eu gravo um outro vídeo para você te ensinando a criar uma função específica. O método que eu vou te mostrar hoje serve para qualquer tipo de função, mas a gente vai aplicar a um exemplo desse PROC-V que procura em duas colunas. Chega de blá blá blá, bora começar a aula de hoje. Só lembra que a planilha que eu estou usando com gabarito e também um mini curso de presentinho para você estão aqui na descrição, é só você baixar. Agora sim, bora começar o conteúdo da aula de hoje para eu te mostrar como você pode criar o meu PROC-V. Dá uma olhada, eu quero procurar esse código, ponto e vírgula, nessa coluna de código, ponto e vírgula. Eu digo aonde está a resposta, então até agora parece um PROC-V um pouquinho adaptado, porque eu digo onde eu estou procurando, onde eu tenho a minha resposta, aqui que vem o tchan dessa minha fórmula. Que repara, esse meu código não está aqui nessa listinha, ele está nessa outra lista de código substituto. E a minha fórmula ela me possibilita procurar em mais de uma coluna. Eu venho aqui, ó, pum, coloquei ali a minha segunda coluna, fecho aqui, dou um Enter, ele dá uma processadinha para procurar esses valores e repara, ele encontrou aqui para mim produto A. Agora, eu vou mudar para um outro código, sei lá, esse aqui ó, D353, cadê? Eu vou descer um pouquinho, D353, produto C, ele encontra lá. Vou procurar um que está aqui no segundo, ó, D296, D296, cadê? 296, deu uma carregadinha e ele vai encontrar essa função ali também, produto E. Pronto, a nossa função faz exatamente o que a gente queria. E lembra, eu vou te mostrar como você pode criar qualquer função dentro do seu Excel. Não precisa ser um PROC-V, pode ser que você quiser, mas a gente vai usar esse PROC-V como exemplo. Ah, se você estiver se perguntando, o que eu usei aqui foi uma validação de dados para ter essa listinha. E aí eu vou pedir para o pessoal da minha equipe colocar aqui, ó, naquele cardzinho maroto, uma aula de validação de dados, que provavelmente vai ser o João que vai te ensinar a criar essa ferramenta daqui, porque na aula de hoje eu quero te ensinar a criar funções dentro do VBA. Show! Já te mostrei o que essa função faz, agora eu vou te dar mais um bizu. Repara que quando eu fui preenchendo essa função, ó, meu PROC-V, eu digitei ela lá, ó, como se eu fosse escrever um PROC-V, que provavelmente você tem no seu computador, eu tenho aqui o meu PROC-V. Quando eu dou um Tab, repara que diferente das outras fórmulas, ó, PROC-V, Tab, ele me mostra os argumentos dessa fórmula. A fórmula que eu crio pelo VBA, ó, meu PROC-V, ele não está me mostrando, mas tem duas formas de você saber quais são os argumentos que eu defini lá dentro do VBA. Faz o seguinte, Ctrl Shift A. Repara, ele já preenche a fórmula com todos os argumentos. Então, ó, argumento 1, valor procurado. Argumento 2, intervalo procura 1. Argumento 3, intervalo resposta. Argumento 4, intervalo procura 2. Eu já sabia isso daqui porque fui eu que criei esses argumentos, criei o nome deles, então só fui preenchendo, mas Ctrl Shift A mostra isso daqui para você. Uma outra forma também, se você preferir, ao invés de Ctrl Shift A é só apertar ó, Ctrl A, que ele vai te mostrar aquele painelzinho de função, que é como se você viesse aqui ó, e clicasse em FX. Aí ele vai te mostrar argumento 1, argumento 2, argumento 3, argumento 4. E aí você manda bala aí na sua função e a gente já viu como ela funciona. Agora vamos ver como é que a gente pode criar isso daqui, não só essa, mas qualquer tipo de função dentro do VBA. Alt F11 para a gente abrir o nosso ambiente VBA e aqui você já tem o gabarito. Lembra que você tem acesso a essa planilha. No começo da aula eu te falei como você pode acessar isso. Mas aqui a gente tem o gabarito, é esse códigozinho aqui que me deu aquilo como resposta, que é o produto E, porque ele procurou nessa daqui não achou, procurou nessa daqui não achou, e aí ele, na verdade, ele procurou nessa daqui não achou, e nessa daqui ele achou que foi a resposta que ele deu. A gente vai aprender a fazer isso daqui do zero. Então vamos lá. Vou criar um novo módulo para a gente não ficar com gabarito aqui, para não ficar colando. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Inserir módulo. O que ele vai fazer? Abre esse ambiente aqui em branco para a gente poder criar as nossas macros, que seriam aquelas sub-rotinas, como a gente geralmente faz, ou uma function, que é uma função dentro do VBA. Então, ó, inserir módulo, caímos aqui nesse espaço em branco. Geralmente a gente faz o quê? Ó? Sub, nome da macro e dá um Enter. Só que agora a gente quer criar uma função que pode ser usado tanto dentro de uma macro, dentro de uma sub, como dentro do nosso Excel. A gente consegue acessar essa função lá dentro do Excel com os argumentos que a gente quer passar. Então faz o seguinte, function
você dá o nome da sua função, que é o nome que a gente vai colocar lá no Excel, igual ao nome da função. Aqui eu já coloquei meu PROCV, então tem que ser, ó, meu proc, vou colocar PROCV em maiúscula e, sei lá, aula, que é da aula que eu estou fazendo aqui para vocês. Abre e fecha parênteses e dou um Enter. Beleza. Ou era só chegar aqui, ó, do jeito que a gente geralmente faz, dar um Enter aqui que ele já coloca o abre e fecha parênteses. Show de bola. A estrutura é parecida com uma sub. Quando é uma sub ou uma macro, aqui seria sub, nome, end sub. Quando é uma função, function, nome, end function. Primeira diferença. Em funções, a gente geralmente vai utilizar argumentos dentro dela. E os argumentos entram dentro desses parênteses aqui. Então, primeira coisa, a gente geralmente utiliza esses argumentos. Numa macro, numa sub, a gente pode utilizar esses argumentos também, Diego? Pode, mas não é tão comum. Vai depender do tipo de macro que você criar, mas também é possível. Numa function, é muito mais necessário ter esse tipo de parâmetro. Mas existem funções que também não tem nenhum tipo de parâmetro. Se eu chegar aqui e escrever igual, hoje, dá uma olhada, eu não preciso colocar nenhum parâmetro e a função funciona também. Ele dá uma carregadinha e pronto, colocou ali a minha função. Então, não necessariamente você precisa ter parâmetros numa função, mas geralmente você utiliza esses parâmetros. Então, beleza. Quais são os parâmetros que a gente precisa nessa nossa função, que é um PROCV, e aí se você não sabe o que um PROCV faz, ele procura um determinado valor numa tabela. Mas ele, de cara, ele já vai ter uma limitação. Porque aqui a gente está querendo procurar um código e pegar a resposta que está à esquerda desse código. Isso daqui no PROCV ele não funciona. O PROCV ele funciona como? Você diz em qual coluna você quer começar a procurar e a resposta tem que estar dele para a direita. Nesse caso, a gente não conseguiria encontrar o produto dele, daquele código. A gente conseguiria descobrir a origem e a validade usando o PROCV. Então, o PROCV que a gente está criando, o meu PROCV, ele além de te permitir procurar em duas colunas, ele te permite procurar para a esquerda também. Então, duas coisas aí que a gente está ganhando com esse nosso PROCV. Show! O que a gente precisa com uma fórmula de procura? Primeira coisa, valor procurado, que é o valor que a gente está procurando. Aqui a gente está procurando o quê? Um código, mas a gente poderia procurar uma origem, poderia procurar uma validade, um estoque ou um produto mesmo, mas é alguma coisa e a gente chama ele de valor procurado. Esse vai ser o nosso primeiro argumento. Beleza. Vírgula. Qual que é o nosso segundo argumento? Aonde que a gente vai procurar esse nosso valor procurado. Então eu tenho algo que eu estou procurando. Onde é que eu vou procurar? Em um intervalo procura. E aqui você coloca nomes intuitivos. Eu estou colocando um nome que eu acho intuitivo para depois, quando a gente estiver escrevendo tanto o nosso código quanto lá dentro do Excel, isso fique claro e, de novo, intuitivo. Perfeito. Então, já temos o que a gente está procurando, aonde que a gente vai procurar, mas se eu estou procurando esse cara em algum lugar, é porque eu quero algo relacionado a ele. Então, estou procurando aqui o código 296. Tá aqui, encontrei o código. O que eu quero fazer? Alguma coisa. Eu quero saber qual que é o código padrão dele, eu quero saber qual que é a origem dele, qual que é a validade dele, o estoque dele ou qual o produto que é esse. Eu quero saber alguma coisa que está onde? Na mesma linha dele. Então eu tenho um intervalo de procura e eu tenho um intervalo de resposta, que é onde eu quero, onde está o meu resultado. O que eu quero com essa fórmula? A gente coloca lá, intervalo resposta. Perfeito. Essa daqui seria a nossa função crua. Só que agora, eu já te falei que tem uma diferençazinha da gente, uma diferença de praticidade, porque a gente pode usar os argumentos também lá nas nossas macros, mas a gente geralmente utiliza dentro de uma function. Essa primeira diferençazinha aí. Segundo, depois de ter feito os argumentos, a gente precisa passar para o VBA qual é o tipo de cada um desses argumentos. Como assim, Diego? Vamos lá. Um valor pode ser o quê? O nosso valor procurado. Ele pode ser um texto, ele pode ser, sei lá, colocar a data de hoje. Pode ser uma data, pode ser um número, sei lá, 156, pode ser, aqui era um texto com um número, mas pode ser vários tipos de coisas. Então, como a gente não tem um tipo específico, só data, só número, só texto, a gente vai dizer o quê? A gente vai dizer para o VBA que essa variável aqui pode ser de qualquer tipo. Como é que eu falo isso para o VBA? As variant. Cadê? Variant. Pronto. O que eu estou dizendo no VBA? A variável valor procurado é uma variável do tipo variant. As seria como,
e aqui variant. Então, estou dizendo, declara a variável valor procurado como uma variant, que é o tipo de variável que aceita tudo. Aqui a gente não está definindo, a gente deixa o VBA definir depois. Perfeito. O intervalo de procura é o quê? Vamos lá no Excel pensar. Eu estou procurando, então, ó, selecionei aqui. O intervalo, ele é o quê? Um intervalo. Como é que a gente chama intervalos? Qual que é o tipo que representa intervalos dentro do VBA? A gente já viu em outras aulas, não necessariamente a gente declarou esse tipo, mas a gente usa ele para se referir a células, a intervalo de células dentro do Excel. Como é que é isso? Um range. Então, ó, aqui eu estou dizendo, ó, declara a variável intervalo procura como um range. E range nada mais é do que intervalo. Intervalo resposta, as range também. Perfeito. Então, ó, tenho 3 variáveis e já defini o tipo de cada uma dessas 3. Perfeito. Última coisa que a gente tem que fazer para começar a escrever a inteligência da nossa função é o seguinte, dizer qual que vai ser o tipo de resposta que a minha função vai me dar. Como assim, Diego? Para e pensa. Eu estou procurando um valor qualquer, que pode ser um número, um texto, uma data ou outro tipo. E a gente definiu isso daqui, ó. O valor que eu estou procurando pode ser qualquer coisa, beleza? Só que agora, a minha função não vai me retornar uma resposta? Essa resposta tem que ser de algum tipo específico ou pode ser de qualquer tipo também? Eu acho que pode ser de qualquer tipo, que eu posso retornar, sei lá, uma data, posso retornar um texto alfanumérico que tem números e letras, posso retornar número, não sei se eu já falei número ou se eu já falei só texto, mas eu posso retornar vários tipos de coisa. Então, assim como o valor procurado tem que ser um variant, a minha função, ó, a função inteira é as variant. O que eu estou dizendo aqui? Que essa minha função vai me retornar um valor que pode ser de qualquer tipo. Pode ser data, número, texto e por aí vai. Então, perfeito. Agora a gente já configurou essa nossa função. A gente pode começar a escrever a inteligência dela. Então, pare e pensa. Toda vez que você escrever lá, ó, igual, meu, eu já tenho aqui, ó, meu PROC-V aula. Vou dar um tab nela e eu não tenho os argumentos. Qual que era o atalho? Ctrl Shift A. Já deixa aqui nos comentários, coloca aí, ó, Ctrl Shift A, que aí o pessoal vai ficar curioso e você vai se lembrar do que esse atalho fala. Coloca aqui nos comentários então. Show! Ctrl Shift A ele faz o quê? Valor procurado, intervalo procura, intervalo resposta. Tem aqui os meus argumentos. Então vamos começar a escrever essa função. Valor procurado é o meu código. Intervalo procura. Eu vou colocar aqui, ó, esse que começa aqui e vai até aqui, porque eu sei que esse meu código está onde? Nesse meu intervalo daqui. Intervalo resposta daqui até aqui e dou um Enter. A minha função não fez absolutamente nada. Para e pensa, por que a minha função não fez absolutamente nada? Repara só, F2 para abrir essa forma. Eu falei para ela que o valor procurado é esse daqui. Eu falei que o intervalo de procura é esse daqui. E o intervalo de resposta é aquele dali. Show! Mas eu escrevi alguma inteligência para minha função? Eu falei para ela o que ela tem que fazer com esse argumento e esse argumento? Não. Então ela não me retorna absolutamente nada. Por isso que agora a gente tem que começar a trabalhar com esses argumentos. Então, ó, valor procurado, intervalo procura, intervalo resposta. Vamos ver o que a gente vai fazer com cada uma dessas coisas aqui. Show! Primeira coisa, pensa qual vai ser a lógica que a gente vai ter que seguir. Qual que é a lógica que a gente vai ter que seguir? Não, que a nossa função vai ter que seguir para dar a resposta. Pare e pensa, como você faria se você fosse a função meu PROC-V aula? Repara só, eu sei que eu estou procurando o valor 2D296. Aonde? Aqui, ó, daqui até aqui. O que você faz? Eu faria o seguinte, ó, é D296? Não. É D296? Não. Não. Olha, encontrei ele. Perfeito. Então, ó, ele está no primeiro, ó, voltei lá no começo. Está no primeiro? Não. Segundo? Não. Terceiro? Quarto, quinto, sim, perfeito. Ele está no quinto item da minha lista de procura. O que eu vou fazer? Agora que eu sei onde ele está, eu vou olhar lá minha lista de resposta e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero o quinto item dessa lista. 1, 2, 3, 4, pum! Quinto item dessa lista está aqui, ó. Produto essa é a minha resposta. Então, pare e pensa o que a gente fez. A gente vai percorrer todo o intervalo, ó, de procura e vai procurar esse valor. Cheguei lá do começo até o final. Achei o valor no meio do caminho, ó, que é esse daqui. O que eu vou fazer? Pega o número desse item, que a gente viu que é o quinto item, dessa minha matriz daqui, ó. Então, dessa matriz eu quero o quinto item,
Essa é a minha resposta. Show de bola. Outro cenário. Percorri tudo isso daqui, ó. Pum, 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 pum. Não achei o meu produto. O que aconteceu? Esse produto não existe nesse meu intervalo de procura. É essa que vai ter que ser a minha resposta. Então vamos fazer isso lá dentro do VBA. Como a gente vai fazer essa procura? Existem diversas formas, mas eu acho que a mais clara, a mais intuitiva de mostrar para vocês é percorrer esse intervalo. Então, ó, vou começar lá no início e vou, ó, cada uma das células do intervalo de procura, para cada uma delas eu vou fazer o quê? Andando em cada uma delas. Perfeito. Se uma delas for igual a o código, eu paro. Se não, eu continuo até o final. Como é que a gente vai fazer isso? Usando uma estrutura de repetição. E a estrutura que eu escolhi é a estrutura for each. E aí, para você saber tudo de for each, eu vou deixar, ó, pedir para o pessoal deixar aqui no card uma aula específica de for each, que eu vou dar vários exemplos, explicar, fazer analogia e tudo. Eu vou te mostrar nessa aula também, mas lá vai ser muito mais detalhado. Se quiser, ó, não se esquece de ver depois dessa aula, obviamente. Então vamos lá. Como é que funciona essa função for each? Ela funciona da seguinte forma. For each parte em todo next. Diego, o que você acabou de escrever aí? Vou te explicar. O que significa for each? Para cada. For significa para, each, cada. Então, for each significa para cada parte. O que significa in? Dentro. Então, para cada parte dentro do todo. Faz o quê? Executa o que está aqui dentro e depois vai para o próximo. Como assim, Diego? Repara só. O que seria uma parte dentro de um todo? Por exemplo, aqui está o meu todo. Como assim, Diego? Fala em português isso daí para mim, para eu entender. Como isso daqui é meu todo? Isso daqui é um intervalo de células. Então, pensa comigo. O meu todo, o meu geral, é um intervalo de quê? De células. Qual que é a minha parte dentro de um intervalo de células? Uma célula. Então, ó, a célula. Várias células eu tenho o quê? Um intervalo de células. Tem um intervalo de células. O que é a parte dele? Uma célula. Perfeito. Então, ó, eu tenho o meu todo, que é o quê? Um intervalo de células. Qual que é a minha parte? Ó, célula, 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 célula. Como é que eu poderia fazer isso daqui? Ó? Para cada célula, dentro do quê? Range, que vai de D2 até D14, ó. D2 até D14, eu faço o quê? Tudo que está aqui. Então, repara, para cada célula dentro do meu intervalo. E aí, como a gente já viu em algumas outras aulas de VBA, para eu me referir ao intervalo de células do Excel, eu coloco range, entre aspas, aí coloca lá, D2 até D14, que ele entende que é esse intervalo. E aí eu poderia deixar isso daqui, ó, escrito na mão, que aí eu sempre vou considerar esse intervalo. Mas como a gente está falando de uma função e a gente já sabe em qual é a variável que eu tenho, o meu intervalo que eu vou procurar, ao invés de escrever isso daqui, eu vou colocar, ó, intervalo procura. Então, ó, posso chegar aqui, tá muito grande isso daqui para escrever. Usa um atalho, Ctrl, espaço. E aí ele me dá todas as opções com inter, que começam com isso. Então, ó, intervalo procura, tab. Perfeito. O que eu estou dizendo aqui, então, na minha estrutura de repetição? Para cada célula dentro do meu intervalo de procura, faz isso daqui que está aqui no meio, que por enquanto não tem nada. E aí vai para a próxima. Então, como é que isso daqui seria? Começa nessa célula, vai para a próxima, vai para a próxima, vai para a próxima, próxima, até chegar ao final. Chegou ao final, ele termina, ele vem daqui para cá e aí ele termina a minha função. Show de bola. Lembra aqui, pedir para o pessoal deixar aquele cardzinho e aí vocês conseguem ver como essa função funciona, com vários exemplos específicos dessa estrutura de repetição para ela ficar 100% clara para você. Show? Não esquece disso. Beleza. Então a gente está lá percorrendo cada uma das células. O que eu quero fazer aqui? Eu quero comparar. Eu quero ver se essa célula é igual a esse daqui. É? Não. Vai para a próxima. Essa célula é igual àquilo ali? Não. É igual àquilo ali? Não. É igual àquilo ali? Não. É igual? Sim. Aí eu vou parar e aí a gente já vê o que a gente faz depois. Então o que eu vou fazer? Vou dar um tab, primeira coisa que eu vou fazer, ó, tab, para usar a indentação. É indentação mesmo que é o nome, que vem de indent, lá de fora do inglês. Perfeito. O que é essa indentação? É você dar um tab para você organizar o seu código. Existem algumas linguagens de programação que a indentação é obrigatória. Então, sempre que você estiver escrevendo dentro de uma estrutura, que pode ser um for each, pode ser um if, pode ser um for, pode ser várias estruturas, você precisa disso. No VBA não é obrigatório, mas ele é muito útil
para leitura do código, para organização e para outras pessoas que forem ler seus códigos também. Então, ó, só para você dizer que está dentro do for each, você dá um tab. Perfeito. Lembra que eu tinha dito que a gente ia fazer? A gente ia comparar o quê? A célula que a gente está naquela iteração da estrutura de repetição com o nosso o quê? Valor procurado. Então, ó, valor procurado e a célula está aqui, ó, célula, variável valor procurado. Lembra que a célula vai fazer o quê? Ó? Célula é essa, depois a célula é essa, depois a célula é essa e por aí vai. Show! O que eu vou fazer? Como é que eu comparo coisas? Estrutura if, que seria o C dentro do Excel. If célula igual a valor procurado, then and if. Escrevi, agora eu vou te explicar isso daqui. Se a célula for igual ao valor procurado, então vamos lá. Essa célula é igual ao valor procurado? Não. Essa célula é igual ao valor procurado? Não. Essa? Não. Essa? Não. Essa daqui? Sim. O que ele vai fazer? Então, ele entra aqui. Se não for igual ao valor procurado, o que ele vai fazer? Ó? É igual ao valor procurado? Não. Então ele sai. Aí vai para a próxima célula, chega aqui, está na próxima célula. Essa nova célula é igual ao valor procurado? Não. Vai para a próxima. É igual ao valor procurado? Sim. Aí ele entra dentro da nossa estrutura, ele cai aqui, ó, no tab. Ele vai entrar aqui. O que eu quero fazer se a célula for igual ao valor procurado? A gente tinha que fazer o quê? Lembra? Ó, tô no primeiro valor, tô no segundo valor, terceiro valor, quarto valor, quinto valor. Perfeito. Eu quero o quê? Na minha matriz de intervalo de resposta, no meu intervalo de resposta, eu quero também o quinto valor. Só que agora dá uma olhada nessa nossa estrutura. A gente guardou qual o valor que a gente estava para chegar aqui? Não. Eu não sei se a célula é a primeira célula, se ela é a segunda, se ela é a terceira, se ela é vigésima, se ela é não sei qual, porque eu não guardei isso daqui. Então faz o seguinte, vamos usar um contador. Para cada vez que a gente passar uma célula, a gente ter esse contador para a gente saber em qual célula que a gente está. Faz o seguinte, vou criar uma variável aqui em cima, ó, antes do nosso for each, assim, ó, count igual a 1. Contador, e aqui pode ser qualquer coisa, se quiser colocar só C, se quiser colocar I, J, K, pode dar o nome que você quiser, se você quiser colocar também Diego, pode deixar o que você quiser. E eu quero saber uma parada, deixa aqui nos comentários qual que é o nome que você usa para os seus contadores. Eu geralmente uso count ou I. Recomendo que você não use um texto muito grande, porque geralmente o contador você tem que ficar usando várias vezes no código, aí é meio chato. Mas eu uso ou I ou count, é o mais comum que eu utilizo. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual que você usa também. Então, show! Eu começo ali com um contador igual a 1. Aí o que eu vou fazer? Para cada célula no intervalo de procura. Então, estou na primeira célula. Comparei com ele. É igual ao valor procurado? Não. O que eu quero fazer? Eu quero incrementar o meu contador. Como é que eu vou fazer isso? Dá o meu tab. Contador vai receber o quê? Ele mesmo, count, mais 1. Diego, me explica isso daí que não fez sentido. Repara só. Contador era igual a 1, certo? Como é que eu leio isso daqui? É sempre da direita para a esquerda. Quanto é que vale o contador? 1. Mais 1 dá quanto? 2. Eu vou pegar 2 e vou jogar dentro do contador. Ele pegou quanto ele tinha e ele adicionou 1. Perfeito. É exatamente isso. Aí repara, vai para a próxima célula. Célula igual ao valor procurado? Não. Aí ele vai fazer o quê? Essa linha daqui. Como é que a gente lê? Daqui para cá. Então, ó, 1 mais o quê? Quanto é que valia o contador? 2. 1 mais 2 dá 3. 3 dentro do contador. E assim vai. Assim a gente sempre vai saber em qual item a gente está daquele meu intervalo de procura. Perfeito. O que eu vou fazer aqui agora? Se a célula é igual ao valor procurado, então eu quero fazer o quê? Pegar o valor count desse meu intervalo de resposta. Como é que eu faço isso? Primeiro, antes de fazer isso, onde é que eu vou colocar essa minha resposta? Está aqui, ó, na resposta da nossa função. Então, ó, não vou escrever por extenso, vou usar o atalho, Ctrl espaço, tá aqui, ó, meu proc_v_aula, tab, vai ser igual, meu proc_v_aula vai receber um valor. Qual o valor? O quinto valor, ele deu errinho porque eu cliquei fora antes de terminar esse texto. Continuando, o quinto valor na minha matriz de intervalo resposta. E por que eu estou falando o quinto valor? Porque a gente já viu aqui que é o quinto. Mas se a gente não estivesse falando daquele valor procurado, seria o count, seria o valor count. Aqui a gente está falando que é o quinto valor, mas seria o contésimo valor dessa minha matriz, desse meu intervalo de resposta. E como é que eu acesso o valor count desse meu intervalo de resposta? Assim, ó, intervalo resposta, como ele é um intervalo,
que tem várias linhas e uma única coluna, ó, várias linhas, ele tem, na verdade, cadê? Quantas linhas aqui, ó? Deixa eu descer um pouquinho. 13 linhas. E tem quantas colunas? Uma só. Como é que eu acesso isso daqui, ó? Eu escrevi aqui, dá uma olhada, e ele não está me mostrando nada de argumento. O que eu posso fazer aqui para ele me mostrar? Ctrl I. Repara, Ctrl I de Ctrl Informação. Estou te dando vários atalhos aí para você ficar fera no VBA. Então repare isso só. Intervalo resposta. Qual que é a linha que eu quero acessar do intervalo resposta? É a linha cont. Vírgula. Qual é a coluna? Só tem uma coluna, então é a coluna 1. Coluna 1. Perfeito. Fecho daqui. Repara só o que eu estou dizendo então. A fórmula meu PROC-V aula vai receber como resposta intervalo resposta que está na linha cont e está na coluna 1. Perfeito. Agora pare e pensa comigo. Se eu cheguei aqui, ó, até agora a gente estava fazendo aqui, ó, peguei esse valor, vou percorrer essa matriz inteira, esse intervalo inteiro. É igual ao valor procurado? Não. É igual? Não. É igual? Não. É igual? Sim. O que eu vou fazer? A fórmula vai receber o intervalo resposta cont, que é esse daqui, e da primeira coluna. Perfeito, porque a gente só tem uma coluna aqui. Show de bola. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero continuar procurando, porque repara, eu coloquei lá o valor na fórmula meu PROC-V aula, e aí? Eu vou para a próxima célula? Eu estava aqui, ó. Eu vou para a próxima? E depois para a próxima? Para a próxima? Não preciso mais. Se eu já encontrei o meu valor, eu quero que você pare. Senão a minha fórmula vai ficar pensando um outro tempão sem nenhum sentido. Não faz sentido ela continuar procurando, sendo que ela já achou. Então o que eu vou fazer? Se eu encontrei o valor, depois de eu colocar o valor dentro da fórmula, meu PROC-V aula, eu vou fazer o quê? Exit function. Que ele vai fazer o quê? Ele vai sair dessa função e ele vai terminar. Então assim que ele encontrar, ele termina. Então repara. Se ele encontrar o valor procurado em uma das células do intervalo de procura, ele nunca vai chegar aqui no final. Então, ó, Diego, nesse comentário, ele nunca vai chegar, ó, nesse comentário. Nesse comentário. Beleza. Por quê? Porque se ele encontrou, ele vai fazer o quê? A fórmula vai ser igual a isso e ele vai sair da função. Então, sempre que ele chegar aqui, significa o quê? Que ele não encontrou o valor procurado em uma das células do intervalo de procura. Então, se ele chegou aqui, o que vai ser o meu PROC-V aula? Meu PROC-V aula vai ser igual a valor não encontrado. Perfeito. Ele não encontrou esse valor lá na tabela. Show de bola. Vamos tentar utilizar a nossa função meu PROC-V aula agora. Vou voltar aqui, ó. Eu já tenho ela escrita? Já tenho ela escrita, ó. Meu PROC-V aula. Estou procurando quem? Esse valor. Estou procurando aonde? Código substituto. Qual que é a minha resposta? Essa daqui. Dou um Enter, produto já está funcionando a nossa função que a gente acabou de criar. Vamos tentar mudar para um outro produto, sei lá, A801. A801. Perfeito, produto A. Agora vamos mudar para um produto que não existe nesse intervalo, que é o D793. D793, valor não encontrado. Ele percorreu todo mundo aqui, não encontrou, e a gente sabe que quando ele não encontra, ele faz o quê? Valor não encontrado. Perfeito. O que falta para a gente fazer aqui agora? Ter dois intervalos de procura. Um primeiro, que vai ser esse daqui, ou o normal, que é esse daqui, o intervalo de procura, e agora a gente vai ter o intervalo de procura secundário, que a gente pode ou não colocar. Se a gente colocar, a função procura nos dois. Se a gente não colocar, ela procura em um só. Esse vai ser um argumento opcional. Como é que a gente vai fazer para incluir isso daqui? Agora que a gente já fez isso daqui tudo, eu tenho certeza que você curtiu isso daqui, o resto vai ser molezinho. Então, ó, como a gente já chegou até aqui, já te entreguei uma funçãozinha pronta que você pode usar para diversos exemplos, para várias ocasiões. Deixe o seu like nesse vídeo que ajuda bastante a gente e não custa nada para você. E coloca aqui nos comentários qual foi a ideia que surgiu aí na sua cabeça para você usar functions no VBA. Porque eu sei que quando eu aprendi function, me surgiram várias ideias de coisas para fazer. Quero saber qual que é a sua, coloca aqui nos comentários. Show de bola! O que a gente tem que fazer então? Incluir um segundo intervalo. Esse intervalo procura então, a gente pode deixar ele dessa forma e lá no finalzinho da nossa função, ó, intervalo resposta, vírgula. Agora a gente coloca o nosso outro argumento que a gente quer, ó, intervalo procura, e aqui a gente pode colocar 2, a gente pode colocar secundário, opcional, alguma coisa que te remeta a um segundo intervalo de procura. Opcional, o que você achar melhor mesmo, vou deixar desse jeito que eu achei interessante. E aí a gente tem que fazer o quê?
Duas coisas. Uma coisa você já sabe que é o que a gente tem que fazer. Dizer qual que é o tipo desse intervalo. E é um range, porque ele é um intervalo assim como os outros dois. Range. Agora, outra coisa que a gente tem que fazer é dizer que esse argumento é opcional. Optional. E aqui a gente coloca o nosso argumento. Repara que o optional, ó, ele está para cá. Ele fica azulzinho. O que isso quer dizer? Que a função ele vai funcionar se eu não colocar esse argumento. Se eu colocar esse argumento, a função vai funcionar? Vai. Se eu não colocar, vai funcionar? Sim. Se eu não tivesse isso daqui de opcional, significa o quê? Que é um argumento obrigatório. Então, a função precisa desse argumento para funcionar. Mas como a gente tem esse argumento como opcional, eu vou deixar ele aqui, ó, option. E aí, uma dicasinha. Argumentos opcionais têm que ficar no final da forma. Então, eu não poderia colocar esse argumento opcional, ó, aqui. Intervalo procura opcional. Como um argumento opcional e depois esse argumento que não é opcional. Os argumentos opcionais têm que terminar a forma. Beleza? Uma dica importante, não ia funcionar se você não fizesse dessa forma. Show! Então vamos lá, vamos ver a estrutura da nossa função, você tem que mudar alguma coisa. Contador, a gente vai percorrendo o intervalo de procura, encontrou? Coloca lá na fórmula e sai da função. Beleza. Se ele chegou aqui, a gente sabe que ele não encontrou. Só que tem um ponto antes disso. A gente tem que ver o seguinte, ó, ele não encontrou no intervalo principal, ele pode encontrar onde? No intervalo secundário. Só que eu só vou procurar no intervalo secundário se o usuário tiver me passado o intervalo secundário. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte, ó, if intervalo procura opcional is nothing, then and if. O que eu fiz aqui? Eu estou perguntando, eu estou fazendo uma comparação. Eu estou querendo ver se tem alguma coisa nesse meu intervalo de procura opcional. Então, estou falando o seguinte, ó. Se o meu intervalo procura opcional for nada, então, o que eu faço? Se ele for nada? Nada. Eu vou mudar, então, um pouquinho essa minha estrutura. Para quando isso daqui for verdadeiro, eu fazer alguma coisa. Que é o quê? Procurar no meu intervalo de procura opcional. Eu vou inverter isso daqui. Então, vamos lá. Só para você entender a lógica. Se meu intervalo procura opcional for nada, então significa que eu não tenho esse argumento e eu não tenho que procurar nele. Mas eu quero procurar nele quando? Quando eu tiver algo nesse argumento. Como é que eu faço isso? Ó? Not, abro parênteses, fecho parênteses. Eu inverti essa lógica. Então vamos lá. Ó, nesse caso daqui, eu coloquei alguma coisa no argumento opcional? Não. Então ele é o quê? Vazio. Ele é nada. Beleza. Então vamos lá. Vamos tentar ler isso, essa nossa frasezinha daqui, ó. Se intervalo procura opcional for nada, ele é nada? Sim. Então isso daqui é verdadeiro, certo? Quando eu coloco não verdadeiro, eu tenho o quê? Falso. Então isso daqui é falso, ele vem para cá. Eu sei que é meio confuso, dá uma bugada aí na cabeça, mas pensa, lembra que é um vídeo, você consegue voltar também para ficar repetindo até entrar na cabeça. Repara só, ó. Nessa função que a gente está usando aqui agora, a gente não colocou nada no intervalo de procura opcional. Show! Vamos ver a comparação. Se intervalo procura opcional for nada, ele é nada? Sim, ele é nada porque eu não coloquei nada nele. Então isso daqui é verdadeiro. Só que está dentro de um not. Então isso daqui virou o quê? Falso. Então, ó, se falso, então ele não entra. Beleza? Agora pensa de uma forma diferente. Vou chegar aqui, ó, na minha função, ó, ponto e vírgula, e eu vou colocar agora algo no meu argumento opcional. Daqui até aqui. Perfeito. Esse é o meu argumento opcional. Então, ó, enter. Beleza. O que eu fiz? Vamos ler agora a função. Se intervalo procura opcional for nada, o intervalo procura opcional é nada? Não. Ele tem alguma coisa. Ele tem esse intervalozinho daqui. Então, isso daqui, ó, é falso. Só que está dentro de um not. Aí eu troco. Então, isso daqui é verdadeiro. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. O que a gente tem que fazer? Procurar nesse intervalo de procura opcional. Eu sei que isso daqui é confuso, realmente é meio estranho quando a gente inverte a lógica, mas é uma das melhores formas de fazer isso daqui para comparar se a gente tem ou não esse argumento preenchido. Lembra que é um vídeo, pode ver 500 vezes até entrar na cabeça, porque realmente é confuso mesmo, concordo com você. E quando você
absorver isso daí quando eu entrar, deixa aqui nos comentários. Fala, Diego, eu consegui depois de ver 50 vezes, eu vi uma vez só deu certo, eu vi 10 vezes, me diz aí que eu quero saber se ficou claro para você, porque é só assim que faz sentido, beleza? Show! Então a gente falou que quando eu entrar aqui, eu quero fazer o quê? Procurar no intervalo de procura opcional. Aí eu vou ter que fazer aquela estrutura de procura toda do zero? Não, eu já tenho toda ela pronta aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, nunca matou ninguém. E aqui, ó, tá toda a minha estrutura. Só repara que ela ficou desformatada. O for tá no lugar certo. Daqui até aqui, ó, ele meio que jogou pro lado. O if ficou, ó, na mesma linha do for, o end também. Então tem que fazer o que, ó? Tab. Pronto, tá tudo aqui bonitinho. O que ele vai fazer? Agora a gente só tem que corrigir para ele não procurar no intervalo de procura e procurar no intervalo de procura opcional. Vamos ver. Para cada célula dentro de intervalo procura opcional, agora ele vai olhar onde? Ó? Aqui, ó. Pum. Vai fazer o quê? Se a célula for valor procurado, então meu PROC-V aula vai receber aquilo ali. Show de bola. Contador. A gente vai ter que fazer o quê? Resetar o nosso contador. Porque para e pensa o seguinte, ele vai terminar isso daqui. O meu contador vai ser quanto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Só que, ó, ele 13 e aí ele soma mais um. Então ele vai para 14. Eu quero que ele comece no 14? Não, eu quero que comece no 1 de novo. Ó. 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Então aqui, ó, antes desse if not, ó, count igual a 1. Ou eu posso fazer isso daqui dentro do if também, ó, count igual a 1. Ele só tem que ser antes do meu for each. E aí você vê onde você prefere. Vou colocar aqui só para ser diferente, mas aqui funciona direitinho também. Então, ó, vai colocar lá no contador e vai sair da função. Se não for, vai ficar em looping. E se ele não encontrar também, meu PROC-V vai jogar aqui. Vamos testar nossa função, ó. Ctrl B, que eu não salvei nenhuma vez essa planilha, essa daqui eu estava vivendo perigosamente, mas vocês já sabem, ó, Ctrl B de bola para ficar salvando a planilha o tempo todo. E vamos, ó, procurar isso daqui, ó, F2, Enter, produto A, agora está funcionando independente da coluna que a gente tem. Então, ó, vou procurar o A801, que está aqui, A801, achou, produto A. Vou procurar o A301, que está na outra coluna, A301, produto D, achou. B737, produto L. Está funcionando perfeitamente a nossa função e posso até colocar ela aqui, ó, meu PROC-V aula e lembra do Ctrl Shift A, estão todos os nossos argumentos aqui e a gente consegue colocar ali. Galera, finalizamos a aula de hoje, espero de verdade que você tenha gostado muito, tudo tenha ficado 100% claro. Lembra das aulinhas que eu tinha colocado nos cards ao longo da aula para você ir podendo pegar. Tem card de for each, tem card de validação de dados e também vou pedir para o pessoal colocar no finalzinho aqui da aula uma aula de if, porque a gente usou isso daí também e vai ajudar nessa parte de construção da nossa função. Espero que você tenha gostado e que tenha comentado tudo aquilo que eu fui pedindo ao longo da aula. Lembra de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e me deixa aqui nos comentários, ó, só para você não esquecer aquilo que eu tinha te perguntado. Qual função que te deu a ideia de criar depois de você aprender essa aula? Qual a função que você queria fazer no Excel e não tinha no Excel e agora você sabe que dá para criar pelo VBA? Coloque aqui nos comentários. Se eu encontrar uma que é muito maneira e faça muito sentido, eu gravo uma aulinha ensinando a criar essa função também. Beleza? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.